um privilégio poder estar aqui hoje. Se você me conhecesse há 25, 30 anos atrás... Olha pra você ver. Ele quer que eu ande juntinho com ele. Não me larga, não. Eu queria chamar a Valquíria, que é minha esposa. Para quem não conhece, essa é minha esposa Valquíria. Olha que linda. Amor da minha vida. Amém? Ela é uma das responsáveis por eu estar aqui hoje. Pode sentar. Porque Deus usou essa mulher como um instrumento dele para poder me levar à presença dele. E eu honro a Deus pela vida dela. Passo raiva demais. Eu tenho certeza que ela também. Mas é o amor. Quem é casado sabe. E a gente tem uma longa caminhada juntos. Não era isso que eu ia falar. Mas quando o pastor Felipe estava falando aqui, de que você é grato? Pelo que você é grato? Aí eu lembrava da Priscila, do pai da Priscila, que tem uma história linda também, o neto. E lembrava, ontem vindo para cá. Sabe, a maior virtude do ser humano, sabe qual que é? É você sorrir quando você tem vontade de chorar. Né, Priscila? A Priscila sabe muito bem o que é isso. Aí ontem o Satanás, ele é astuto, né? Querendo parar a gente, né, Valquíria? No aeroporto lá na Filadélfia, para vir para cá, eu recebo uma mensagem da minha mãe com uma notícia não muito legal. Aquilo me desestabilizou na hora. Eu falei, meu Deus, eu não vou. Não vou. E fiquei inquieto, não queria demonstrar isso para ela. Eu falei, meu Deus, porque na hora que eu estou indo para fazer a tua obra, para levar a tua palavra, o Senhor permite que assim, Satanás, filho de uma mãe, não posso falar filho de uma égua, que o pastor Edson chama a minha atenção. Sabe, tentando me parar. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não, Satanás, você está vencido, você não vai me parar. Porque o propósito é muito maior do que a dor que eu estou sentindo agora. E eu vou colocar um sorriso no rosto e vou para lá, porque a minha essência também é essa, de alegria. E nós vamos falar sobre alegria para o ano que está vindo, né? Profetizar alegria sobre a sua vida para o ano que vai vir. E quando a gente fala de alegria, a gente pensa, o que é alegria? Alegria para o mundo é você se satisfazer com uma coisa a partir de uma situação, de algo que você recebe para você ser feliz. Você precisa de algo para ser feliz. Mas nós não, nós somos cristãos. E a alegria do Senhor é o que nos faz fortes. Não é ou não é? Então, você sabia que o cara que inventou a raquete elétrica, já viu aquela raquete elétrica? O cara que inventou a raquete elétrica acertou na mosca. O cara que inventou o espelho, ele fez todo mundo refletir. E o cara que inventou a peruca, não tinha nada na cabeça. Uma mente brilhante. E o cara que inventou o lápis sabia dos riscos. Amém? Só para quebrar esse momento de tensão que a gente sempre tem. A gente tá, por mais que a gente pregue, a gente está no púlpito pregando, é sempre uma experiência. Eu sempre falo, me dá vontade de vomitar, eu fico ansioso, sabe, me embrulha meu estômago, mas é pelo temor que eu tenho, porque a responsabilidade de estar aqui, trazendo uma palavra, e é como eu falei, há 30 anos atrás, se você conversar com os meus amigos lá atrás, Jordan? Outra coisa, no Brasil, eu estava até falando com o Júnior ontem, no Brasil meu nome é Jordan, eu estou na América, meu nome é Jordan, tá bom? E era Jordan Neves, estou na América, Jordan Snow. Tem um acréscimo, é Pastor Jordan Snow. Sirlene que gosta. A Sirlene, ela fica mandando para mim de vez em quando lá mensagem, lá, piadinha, e aí eu conto, né? Mas nós estamos vivendo um tempo profético, né, pastor? E aí eu lembro, lá no primeiro lugar que vocês tiveram a igreja, na casa de vocês, a primeira casa, eu lembro que eu preguei lá, não foi 2 anos consecutivos, foram 3 anos consecutivos. Pregamos lá, aí pregamos ano passado aqui, em outro lugar, e nós já estamos num lugar top. Ano que vem vai ser muito melhor. E nos anos que virão vai ser muito melhor.
Porque Deus faz. E quando a gente escreve a carta, eu tenho certeza que o pastor Felipe escreve na carta: Senhor, eu quero um lugar maior, eu quero um lugar melhor, eu quero essa igreja cheia, eu quero essas cadeiras lotadas, eu quero 100 cadeiras, eu quero 200 cadeiras, eu não quero só 40. E Ele vai fazer, porque Ele faz. E aí, por mais que a concorrência seja grande, igual a gente estava conversando, tem muitas igrejas grandes aqui ao redor, tem mesmo, tem, são boas. Mas aqui também, Deus está aqui também. Amém? E foi liberada uma palavra profética para o ano de 2026, o ano da alegria. Quem espera alegria para o ano que vem? Recebe a alegria do Senhor, porque ela vai te fortalecer em todo o tempo. E aí é importante entender que a alegria bíblica não é apenas um sentimento momentâneo, que precisa de circunstâncias ou coisas para a gente estar feliz. É aquilo que permanece. É aquilo que é um estado espiritual que permanece dentro de nós, fazendo com que a gente possa sorrir, mesmo quando a gente quer chorar. Mesmo quando a dor está apertando, quando a doença está apertando, quando a dificuldade está vindo, a gente está com um sorriso no rosto. Pastor é mestre para essas coisas. Pastor passa umas provas, pastor passa umas provas e tem que estar aqui todo domingo, toda quarta-feira, tem que estar pregando e falando daquilo que aí a Valquíria falou comigo esses dias: nossa, você tem que ver suas pregações. Eu não tenho costume de ver minhas pregações depois que eu prego. Eu não tenho costume. Mas ela falou: você tem que ver, porque às vezes você está pregando para você mesmo e não está percebendo. Mas é assim mesmo. Porque Deus fala com a gente primeiro, para depois a gente trazer para a igreja. E Ele machuca a gente, não para a gente ficar ferido, mas para curar a gente. Porque só assim, eu tendo autoridade recebida do Senhor, que a gente pode transmitir para vocês, para a igreja, para o povo, alguma coisa para poder curar vocês, para poder alegrar vocês. E aí a gente tem algo muito importante que a gente precisa entender: que antes de avançar, o Espírito Santo Ele nos chama para prestar atenção nas coisas. E o tema da mensagem hoje é sobre prestar atenção àquilo que o Espírito Santo tem falado com a gente. Você sabia que muitas pessoas perdem as promessas não por não ter fé, mas por falta de atenção? A oportunidade aparece. Esse aqui está jogando a oportunidade na minha mão toda hora, assim, ó. O Júnior também entrou nessa pegada, né, Júnior? Mas a alegria de Deus preparou para 2026, vai ser algo sobrenatural, vai ser algo tremendo, vai ser algo que nós vamos sentir, e lá no final, quando estiver profetizando 2027, nós vamos estar falando do que Deus fez no ano de 2026. Testemunhando o que foi recebido através da carta para Deus, que eu não escrevi a minha, eu tenho que trazer amanhã. Eu vou entregar lá em Nurca, eu esqueci, aqui eu trago. Mas Ele preparou algo para aqueles que estiverem atentos. Atentos a ouvir a sua voz, atentos com o coração atento, atentos ao tempo e atentos às direções do Espírito Santo. Então nós temos que ter atenção o tempo todo. Fica ligado. Porque aquele que estiver atento vai receber as promessas do Senhor para a sua vida. Então não é apenas um ano que nós vamos receber também. É um ano que para a gente vigiar, para discernir e para obedecer. Obediência é fundamental. Só que eu quero falar hoje com você sobre a sensibilidade espiritual, a chave para a alegria. O Senhor vai dizer lá em Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. Consegue pôr aí? Se você está com a sua Bíblia, você pode abrir. Vai dizer assim, ó: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida, para que se encontre no paraíso de Deus. Mas eu quero enfatizar isso aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso, só em Apocalipse, repete 8 vezes essa frase. Quem tem ouvidos, ouça. Então isso é o Senhor querendo chamar a nossa atenção para prestar atenção, para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. E para que a gente possa realmente fazer de 2026 um ano de alegria, precisamos ter atenção em algumas áreas da nossa vida. Eu vou falar sobre elas aqui agora. Amém? Vocês estão bem aí? Tranquilo? Estou falando rápido? Tem dia que eu estou acelerado. Graças a Deus. Respira.
Nós precisamos ter atenção à voz que governa as suas decisões. Precisamos ter atenção à voz que governa as nossas decisões. Qual é a voz que domina as suas decisões? Qual é a voz que você tem dado ouvidos? Você tem prestado atenção? João 10, 27 vai dizer assim, ó: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Então, as ovelhas do Senhor, elas ouvem a voz, conhecem a voz dele e seguem a ele. E nós somos o quê? Somos ovelhas do Senhor. Então, nós temos que estar atentos a ouvir a voz do Senhor. Quando ele chamar, fala assim: Valquíria, Sirlene, é agora, vai. Ou fala assim: não, não vai não, porque não é a hora. A alegria verdadeira nasce quando nós seguimos a voz certa. Porque se dermos atenção às vozes do mundo, a gente vai dar com os burros na água. Aí lascou. Muitas decisões erradas são fruto de escutarem as vozes erradas. Quantas vezes, um mau negócio que foi feito, você deixou de orar antes de fazer? Quantas vezes um relacionamento com uma pessoa de sociedade deu errado? Ou, sabe, no trabalho, quantas vezes um trabalho deu errado? Por causa das vozes erradas que nós ouvimos, ou por causa de não ouvir a voz de Deus. Então, em 2026, quem discernir a voz do Senhor caminhará com segurança e paz. Amém? Então, vamos ouvir a voz do Senhor, porque lá no final do ano nós falamos assim, ó: eu caminhei, Senhor, com paz, com fidelidade, ouvindo a sua voz e seguindo a direção que o Senhor me direcionou. Porque quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Você caminhará com segurança e paz. É um culto profético, tá? Não é para exaltar, não, é para profetizar. Então, se você tem fé e acredita, pega aí. Pega que é para você. Nós temos que ter atenção ao que rouba a nossa paz. Ontem quase que Satanás sequestrou minha paz. Quase. Por um triz. Mas eu estava ali, nem conversei muito com a Valquíria, porque não fiquei legal. Quem gosta de receber uma notícia ruim? Nem. Eu fiquei pensando, aí fiquei aí orando em espírito. Aí meu coração foi acalmando. E aí, sabe, estou aqui, graças ao Senhor. João 14, 27 diz: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não é uma paz que o mundo dá, não. É uma paz que excede todo entendimento. Que é quando a pessoa está difícil, está passando por uma fase complicada, ela tem paz de espírito. Ela pode sorrir com alegria. A verdadeira alegria do Senhor não é constituída sobre a nossa ansiedade ou sobre as nossas preocupações. Deus não constrói alegria sobre inquietação, não. A palavra fala que a gente tem que deixar na cruz as nossas ansiedades. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Então a alegria que eu quero para mim em 2026, ela não está construída sobre a minha ansiedade, sobre a minha inquietação, sobre as vozes que eu tenho ouvido errado, não. A minha alegria está baseada naquilo que eu sinto na presença do Senhor. Na alegria dele sobre mim, sobre as nossas vidas. E tudo aquilo que rouba a nossa paz precisa ser avaliado. O que quando você está em casa, no secreto, você está no carro, o que tira a sua paz? Precisamos avaliar nossos pensamentos. Porque aquilo que nos tira a paz nos afasta do Senhor. Porque o Senhor não habita onde há dificuldade, onde há barulho, onde há vozes estranhas. Não. Ele é santo. Ele habita em quem é santo. Tudo aquilo que rouba a sua paz precisa ser avaliado, pois a paz é o termômetro da vontade de Deus. A minha paz lhes dou. Não a paz que o mundo dá. Onde você fala assim: consegui paguei uma conta, estou em paz. Não, porque amanhã vai ter outra conta. Né, o Alex? Sempre tem. Depois que eu fiz 18 anos, comecei a pagar meu primeiro bill, acabou. Nunca mais. Até hoje estou pagando. E aí os meninos ficam doidos para fazer 18 anos, quer ficar de maior. Eu falei: faz isso não. Mas só da gente poder deitar na nossa cama e dormir o sono do justo, isso não tem nada que paga.
a paz que o Senhor nos dá. Amém? Nós precisamos ter atenção ao estado do nosso coração. Bem-aventurado os limpos de coração, porque verão a Deus. Então, se você estiver com o seu coração inquieto, estiver ansioso, estiver preocupado, você vai ver a Deus? Porque a palavra fala, não é eu que estou falando. Então, bem-aventurado os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Então, nós precisamos fazer uma reflexão, porque o coração ferido, ele perde a sensibilidade espiritual. A gente deixa de ter comunhão, a gente deixa de ter intimidade com o Senhor quando o nosso coração está ferido, magoado com alguém. Quando tem uma mágoa de alguém que falou alguma coisa ou fez alguma coisa com você, você fica preso com o coração ferido. E aí isso atrapalha a sensibilidade de sentir o Espírito Santo, de ter intimidade com Ele. Esse versículo eu gosto demais, já preguei sobre ele em alguns lugares. E assim, Provérbios 4, 23 vai dizer assim, ó: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E quando a Bíblia fala desse coração, não é o coração carnal, é a mente, é o nosso coração, é isso aqui, ó, nosso entendimento. Guarda de tudo que se deve. Esse versículo eu decorei ele porque eu achei isso falou muito comigo lá atrás, no começo da minha caminhada. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Então, em 2026, Deus deseja curar o interior, para que possamos enxergar a sua presença e viver a alegria genuína. Então, recebe cura no seu coração, para que 2026 seja realmente um ano de alegria. E guarda o teu coração. Cuida do teu coração. Cuida. Porque dele procedem as saídas da vida. A sua vida depende dele. Amém? Amém. Tem até que hora? Nós temos que ter atenção também, sabe o quê? As pequenas obediências diárias. A obediência, ela é uma ferramenta poderosa para a gente alcançar o favor de Deus. Quem é fiel no pouco, todo mundo conhece esse versículo. Quem é fiel no pouco, também será fiel no... Então, a alegria do avanço está escondida na fidelidade e na obediência cotidiana. Porque não adianta só quando eu estou aqui na igreja, eu dar uma de santo e obedecer só quando eu estou aqui e eu ouvir a palavra entra no coração, mas eu saio lá fora e eu deixo de obedecer aquilo que o Senhor tem falado, de não sentar na roda dos escarnecedores, de não falar mentira, de não pecar. Porque a gente é ser humano, a gente corre esse risco todo dia. E nas coisas mínimas a gente acaba desobedecendo. Então, a obediência, ela é uma arma poderosa para a gente alcançar o favor de Deus nas nossas vidas. Pequenos atos de obediência abrem portas para grandes experiências com Deus. Porque se você obedece quando é pouco, quando você tiver com muito e obedecer, a sua experiência vai ser poderosa com o Senhor. Porque ele fala assim, aquele meu filho, quando ele estava lá, no pouco, com a igreja com 4, 5 pessoas, 10 pessoas, 20, vou dar na mão dele agora 100, 200, 300. Porque ele foi fiel. Ele não blasfemou, ele não murmurou, ele não reclamou. Ele obedeceu, não desistiu, perseverança. Foi fiel no pouquinho, sobre o muito eu colocarei. E se não colocar nessa vida, quando chegar lá de encontro com ele, o nosso galardão vai ser como, hein? Ih, glória a Deus por isso. Pequenos atos de obediência abrem grandes portas, porta de experiência com Deus. Amém? Ó, vamos lá para o próximo. Nós temos que ter atenção aos relacionamentos que você cultiva, que nós cultivamos. Tem um ditado popular que diz: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Eu, quando eu era adolescente e jovem, os pais dos meus amigos não deixavam eles andar comigo. Eles andavam de teimoso. Porque eu era o único da turma que tinha 12 anos e bebia e fumava. E arrumava namorada pelas noites afora. E aí, adolescente, né? Aí os coleguinhas da escola, tudo queria andar comigo. E eu nunca chamei para andar comigo, não. E os pais não deixavam, mas eles saíam escondidos. Aí muitos começaram a fumar, por influência minha.
Muitos começaram a beber por influência minha. Muitos bebem até hoje por influência minha. Então, as nossas companhias, as pessoas falam, não tem, ninguém me força a fazer nada, não. Mas a companhia errada te leva a fazer coisas erradas. O lugar errado te leva a fazer coisas erradas. Então, quem anda com sábio será sábio. Quem anda com tolo será. Deus usa pessoas para nos impulsionar ou atrasar. Eu atrasava as pessoas. Hoje, graças a Deus, glória ao Senhor, que as pessoas que andam com a gente são impulsionadas. Não sou eu. Longe de mim. Eu não tenho essa... É o que habita em mim hoje. Então, 2026, alianças certas protegerão a sua fé e fortalecerão a sua alegria. Faça aliança com pessoas certas, que a sua fé vai ser fortalecida e a sua alegria vai ser triplicada, multiplicada. Alianças com pessoas certas. Mas como é que eu vou saber? Peça ao Senhor discernimento. Peça ao Senhor que Ele vai abrir os seus olhos. Senhor, abre meus olhos espirituais para que eu possa ver além daquilo que eu posso ver, Senhor. Me mostra, Senhor. Me mostra, Senhor. Pastor Felipe não vale nada, mas é gente boa, então por isso que eu caminho com ele. É muito amor, né? Ah, Pastor Felipe. Então, o sexto ponto aqui que a gente precisa ter atenção, a gente precisa ter atenção ao tempo e ao processo de Deus. Quantas vezes a gente pensa em fazer algo, quer algo, mas a gente quer assim, ó. Começa hoje para que amanhã já colhe os frutos. Quantos frutos você tem colhido hoje de sementes que foram plantadas lá atrás? E quantos que você ainda nem colheu ainda? Nós temos que ter atenção o tempo todo ao processo e, sabe, aquilo que Deus prometeu. Eclesiastes 3:1 vai dizer: tudo tem seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tem tempo para tudo. Tempo para colher, tempo para plantar, tempo para sorrir, tempo para chorar. Mas a alegria do Senhor ela é permanente, amém? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre. Sempre vem pela manhã. Então, a pressa, ela gera frustração. Quem não aceita passar pelo propósito, pelo processo, não vai conseguir chegar no propósito. Porque o processo às vezes dói, machuca, atrapalha, faz desistir. Quantos projetos já comecei e não terminei? Quantos livros já comecei a ler e não terminei? Quantos sonhos já foram enterrados? Porque a gente sonha, a gente projeta, a gente tenta fazer, começa a fazer, mas na primeira dificuldade a gente para. Aí coloca dentro da gaveta. Aquele sonho fica adormecido. Mas em 2026 o Senhor vai restaurar seus sonhos. Vai te dar alegria. Você fala assim: Senhor, aquele sonho que eu plantei lá atrás, eu preciso colher, eu quero colher, Senhor. Então, vai ser um ano de alegria, não porque a gente vai começar a plantar, não, porque nós já plantamos. E vamos ver a colheita que vai ser poderosa. Amém? Quem aprende a esperar em Deus, preserva a alegria durante o processo. Espere em Deus. Até o rei Davi falava com ele, orando com o Espírito: oh, por que está abatida a minha alma? Mas ao mesmo tempo ele fala assim: espera em Deus, porque ainda eu o louvarei. Você vai louvar o Senhor pelas colheitas que vão vir sobre a sua vida. E 2026 vai ser só o começo. Amém? É profecia, recebe. Glória a Jesus. Sétimo ponto, a gente precisa ter atenção à forma como a gente reage às lutas. Porque a gente perde muita bênção. A gente perde muita bênção quando a dificuldade vem, quando alguma coisa dá errado. Nossa Deus, um problema sério. O velho homem sempre vem e tenta atrapalhar nosso. Aí sai um palavrão, sai uma murmuração: nada dá certo comigo. Por quê, meu Deus? A gente tem que estar atento como a gente reage. A gente não pode murmurar, a gente não pode perder a bênção.
Por mais que seja difícil, a gente não pode deixar que essas coisas nos atrapalhem de alcançar os nossos objetivos. Tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações. Está escrito lá em Tiago 1:2. Ele manda até na alegria, até nas provações a gente tem alegria. Você sabia que Filipenses é considerado o livro mais alegre da Bíblia? Ou a carta mais alegre da Bíblia? Paulo escreveu. Sabe onde que ele escreveu essa carta? Na prisão. Sendo açoitado, escorraçado, algemado, preso. E ali ele escreveu a carta mais alegre da Bíblia. E a gente, na primeira dificuldade, a gente perde a bênção. As lutas não foram feitas para anular a promessa, elas existem para gerar em nós maturidade. Gente, quanto que eu amadureci depois de muitas lutas que eu passei. Quanto que vocês amadureceram de tanta vivência, de tanta experiência, ruins e boas também. Mas aquele que perseverar até o fim, ele vai dar a vitória. Em nome de Jesus, recebe. Então, 2026, escolha a alegria mesmo em meio aos desafios, às lutas e às provações, porque a nossa e leve momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória. E isso não tem comparação. Essa tribulação hoje não tem comparação ao peso de glória que está por vir. Não se compara. E não é eu que estou dizendo. 2 Coríntios 4:17. Depois você lê lá. A sua breve e momentânea tribulação não se compara ao peso de glória que está por vir. Aleluia, isso é lindo demais. Não tem comparação. 8º ponto. Estou quase começando a ir para o final. Temos que ter atenção à prática diária da gratidão. Foi o que o pastor Felipe falou aqui. Pelo que você tem sido grato? Que darei ao Senhor por todo o benefício que Ele me tem feito? Essa tem que ser a nossa oração diária. Acordar de manhã e falar: Senhor, o que eu posso te dar por tudo que o Senhor tem feito por mim? O que eu tenho para oferecer? Eu só tinha os meus pecados para oferecer, e mesmo assim Ele me amou, Ele te amou. A gratidão, ela muda ambiente, sabia? Quando você tem um espírito grato, um coração grato, o ambiente que você está se torna um ambiente de alegria, de satisfação, de prazer. Agora fica do lado de gente murmurando, que fica reclamando, que não é grato. É ruim, né? Você está doido? Pesa o ambiente, porque ali habita demônios. O Espírito de Deus não está na murmuração, ele está na alegria, ele está na gratidão. Quem aprende a agradecer antes do milagre, vive a alegria durante o caminho. Você vive em alegria, mesmo que o milagre não veio ainda, você vive alegre porque você tem fé, e a fé te impulsiona, porque você sabe que vai acontecer. É o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas que a gente sabe que vai acontecer. Isso é fé. E andar em gratidão é você ter fé no que vai acontecer. Né, Márcio? Quando entendemos que a gratidão é algo poderoso, passar pelo processo, mesmo sendo difícil, se torna mais leve. Quantos processos difíceis a gente passou já nessa vida? Mas quando a gente passa a agradecer, a ter o espírito grato, o coração grato, a gente consegue passar. Não é difícil, não vou falar que é fácil. Mas a leveza que o Espírito proporciona, né, Priscila? Eu agradeço, sempre que eu olho para a Priscila, eu agradeço. Sabe, em espírito, Deus, obrigado pela vida da Priscila, que é um milagre do Senhor. E um milagre, porque não sei se todo mundo conhece a história do pai dela, é um milagre também. Eu tive a oportunidade de ouvir ele compartilhar comigo. Cara, Deus é bom demais. O que a gente pode dar, Priscila, ao Senhor? Por tudo que Ele tem feito pela gente? Nada. Quem somos nós? Gratidão. Gratidão move a alegria do Senhor. Amém? Atenção também ao que você declara com sua boca. Aí pega pesado, né? Então, a palavra vai dizer que morte e vida estão no poder da língua, ou no poder da palavra. Então, da nossa boca, a nossa palavra tem poder. Então, a gente pode proferir palavras de vida, ou a gente pode matar alguém.
com as nossas palavras. Isso é muito sério. Porque com as nossas palavras a gente pode fazer com que ministérios cresçam, com que famílias prosperem, com que pessoas vivam em alegria. Mas com as nossas palavras a gente pode fazer com que pessoas morram espiritualmente, até fisicamente. Então, em 2026, Deus chama o seu povo para alinhar confissão, fé e esperança. E para que você possa proferir palavras de vida e de vida eterna. Então da sua boca vai sair palavras de vida, amém? E a alegria do Senhor vai andar com você onde você for. Porque você não vai fazer com que as suas palavras matem as pessoas, matem sonhos, matem projetos, não. Que saia vida para preservar a alegria. E que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Pelo contrário, que saia da sua boca palavras que gerem vida. Amém? 10º e último ponto, para partir para o final. Vai vir para cá, pastor? Fazer um... Vai, né? Jane. Ministério de Louvor. Jane, Mateus. Hoje nós conhecemos a Cecília. Que menininha linda. Esperta. 2 aninhos, a menina fala... Ela usa bem as 5.000 palavras que as mulheres usam durante o dia. Não tem nem 2 anos, né? Tem não, né? Vai fazer ainda. Eu nunca vi uma menina de menos de 2 anos, uma criança, falar tanto como ela fala. Né? Não, e ela fala várias línguas. Fala até em línguas, né? Em línguas estranhas. Eu acho que só a mãe e o pai conseguem traduzir. Interpretar. Você tem um dom de interpretação. Então, atenção. Essa aqui é legal, essa aqui é boa, é forte, ó. A gente tem que ter atenção ao que Deus já está fazendo. Amém? Ele já está fazendo. Ele vai falar assim: eis que faço uma coisa nova. Você não percebe? Você está percebendo? Eis que está fazendo coisa nova. Está lá em Isaías 43:19. Ele já está em movimento. Eu não preciso esperar até 2026 para mim começar a ter o ano da alegria. Não, já começou. Já é um ano da alegria. Já é alegria. Só para você receber alegria, alegria. A alegria se manifesta quando reconhecemos o agir presente do Senhor e não apenas esperando o futuro. Não, não. É um ano profético, é um culto profético, sim. A gente tem que profetizar para o ano que vem, sim. Mas a gente já pode começar agora, não precisa esperar para amanhã. Que haja alegria. Alegria do Senhor, aquilo que nos fortalece. Ele não para de trabalhar, Ele está agindo sempre. Não precisamos esperar chegar 2026, ou esperar chegar ao final do ano para compartilhar o ano da alegria. Não, eu posso no primeiro dia de janeiro falar assim: Senhor, eu estou alegre porque o Senhor já fez eu colher a semente que eu plantei. Eu estou colhendo a semente que eu plantei lá atrás. Obrigado, Senhor, eu estou alegre, feliz por isso, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Graça e paz, família. Eu sou o pastor Felipe Almeida. Estou passando por aqui para te deixar aquele abraço. Queria te agradecer por você ter assistido esse vídeo. Espero que essa palavra tenha tocado o teu coração e venha transformar a sua vida. Olha, você não pode esquecer. Se inscreve no canal, curte esse vídeo, manda ele para alguém, porque vai abençoar a vida de alguém, eu tenho certeza. E mais, por aqui em algum lugar na tela está aparecendo um vídeo. Clica nele, assiste, entra no canal, olha as outras pregações, porque eu tenho certeza que vai valer a pena. Tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe, fica na paz, um abraço.